nossa cultura e o nosso imaginário e tudo, a gente sofre constantemente um processo de eugenia, né? De tentar embranquecer a nossa raça, a nossa cor, a nossa história, né? E então vem, não, o seu cabelo não pode ser crespo, né? Seu cabelo tem que ser liso. E aí vem uma porrada de gente alisando o cabelo, né? Você não pode ouvir rap, você tem que ouvir MPB. Nada contra MPB, mas rap é música de preto, não pode, né? Você não pode ser do candomblé, você não pode ser um bandista. Você tem que ser evangélico e católico, que é a religião de branco, né? E isso acontece sempre, né? Inclusive, a minha avó, por pura desinformação da minha avó, ela falava que eu não era preto, né? Que a minha avó, ela tinha 86 anos, ela falava que eu não era preto, ela falava que eu era moreno, né? E porque na época da minha avó, ser preto era uma coisa horrível, né? E tipo, ela não queria que eu sofresse. Então, pra me proteger, ela tentava me embranquecer. Eu vou repetir essa frase. Pra me proteger, ela tentava me embranquecer. Porque no nosso país, só branco é protegido e é seguro. Eu espero do fundo do meu coração de novo que você não tente refutar isso, porque é a pura verdade, né? Puxando um pouco para os dias atuais, vocês devem saber que nas comunidades do Rio de Janeiro tá tendo massacre, né? Tá tendo massacre de jovens, né? E aí eu queria que vocês abrissem o noticiário exatamente agora, no UOL aí, ou qualquer outro site, e vejam quantas pessoas dessas aí mortas por engano são brancas. E também aproveita e veja quantos tiroteios tiveram no Leblon também. Faz essa meia-culpa aí. Marielle Franco foi morta por engano? Será? E aí? Será que ela entra de novo na estatística? Nós somos número, né? Praticamente. Desde a escravidão. Número. Simplesmente número e dinheiro. Para outras pessoas. E aí um exemplo aí desse número, dessa estatística é a Marielle Franco, que eu acho interessante a gente pontuar ela também. Trazer para nossa discussão. Porque, 2018, né? Pesado. Eu tenho mais um dado aí com relação a isso que vocês falaram. Principalmente com o que o Catra falou. Com a questão das universidades. 54% da população do país é negra. Tá? Isso é uma matéria do UOL de 2015. E só 17% dos mais ricos do Brasil são negros. Então, assim, mais da metade da população é preta e só 17% dos ricos são pretos. E tem muitos outros dados, eu não vou entrar agora, a ideia não é ficar jogando dados para vocês, mas se a gente parar para pensar, será que os pretos não conseguem ficar ricos? Será que os pretos não querem ser mais ricos? Será que o preto não quer entrar na universidade? Né? Será que o preto não quer morar no Leblon, não quer morar nos Jardins? Isso aí é força de vontade, tem que ter força de vontade pra estar lá. Há 3 anos, não lembro se foi 2016 ou 2017, a gente teve a primeira mulher negra a passar em primeiro lugar em medicina na USP. A primeira mulher negra foi em 2016, 2017. Em mais de 100 anos do curso de medicina, só uma mulher negra chegou em primeiro lugar. E aí eu pergunto de novo, será que as mulheres negras não querem fazer medicina? Será que as mulheres negras não têm capacidade, né, de ficar em primeiro lugar? O segundo, o terceiro pode, mas o primeiro não. Por que isso acontece? Tem um vídeo que sempre que eu lembro dele, eu fico em choque. A gente vai deixar ele na descrição do episódio. E ele fala um pouco de racismo institucional. Então ele pega pessoas que trabalham com RH e pede para essas pessoas avaliarem algumas imagens. Esse vídeo é maravilhoso, velho. E aí, no grupo, ele solta uma imagem de um jovem negro correndo. E aí, o que vocês acham dessa imagem? E as pessoas que trabalham com RH, né, fica isso bem claro. É um ladrão, né? Tá fugindo da polícia, tá fugindo de alguém. E aí o jovem branco correndo nas mesmas condições, até com as roupas parecidas. Fazendo
Cooper. Tá fazendo Cooper, né? Tá se divertindo, tá correndo, brincando com alguém. Uma mulher negra limpando a casa é faxineira, doméstica. Uma mulher branca tá limpando a própria casa. Um homem negro no jardim é o jardineiro. O homem branco tá cuidando da própria casa. Um homem negro de terno, né? Segurança. Um homem branco de terno, o administrador, é um empresário. E essa é a visão das pessoas que contratam. Eu trabalhei em 2 multinacionais, né? Já falei isso várias vezes, na Mondelez e na PepsiCo, e eu não lembro de líderes negros. Né? Com exceção da PepsiCo, né, que a CEO da PepsiCo na época era indiana, então tinha alguma parte do board dela que era negro, mas nacionalmente não tinha diretor negro, não tinha gerente. Talvez tivesse um gerente ou outro que eu não conhecesse, mas não tinha, né? Agora você ia na fábrica, no chão de fábrica, os famosos peões, né? A grande maioria era preta. Eu falei sobre racismo institucional e para quem, né, não sabe o que significa esse termo de racismo institucional, é exatamente isso que a gente está falando agora. Como o racismo acontece nessas organizações, nas instituições, na universidade, nas empresas, né, nos órgãos públicos, que não vai chegar alguém para uma pessoa negra e falar seu macaco e, enfim, ter esse racismo direto, né? Mas é um racismo que permeia as estruturas, né? A construção de uma hierarquia. E quem é que está no topo, né, entre aspas, é sempre um homem branco, né? A maioria das vezes é um homem branco. Às vezes existe uma mulher, e aí, porventura, ela é branca, né? Uhum. Mas a gente chega nessa fita de hierarquia e quem está no topo é o homem branco. E quando eu falo das organizações, é isso que eu chamo de racismo institucional. E um exemplo que eu queria dar também desse imaginário, né? Você falou do vídeo, que a galera teve que analisar, e aí elas analisaram de acordo com o que elas aprenderam, né? Aprenderam racismo a gente, né, desde pequenininho, a gente ouve algumas coisas racistas e pega pra si. Tive uma professora muito incrível na UFABC, né? Cláudia. Cláudia. É Gabis que vocês falam aqui no Gabi. podcast? Gabis. Pode ser Cláudia também, não sei. Gabis. E ela foi muito essencial na minha vida. E a gente fez uma matéria chamada Temas e Problemas da Filosofia. E ela começou a falar de um filósofo francês, de um filósofo muito incrível e tal. Ela começou a falar dele e falou, gente, na aula que vem eu trago a foto dele, né? Não é importante vocês saberem. E ela falando desse filósofo, e eu também me encaixo nessa... com outras pessoas, de imaginar um filósofo branco. Então, na minha cabeça, eu construí, com tudo que ela tinha falado sobre esse filósofo, um homem branco, como todos os outros filósofos que a gente estuda, né, no ensino médio, etc., até na universidade. E aí ela chegou no outro dia, na aula, e estampou a foto dele, um negão, né, e algumas pessoas se espantaram, assim, né, tipo, poxa, eu não esperava que era um filósofo negro, né, e o Frantz Fanon, inclusive. Frantz Fanon. E aí eu fiquei, putz, que pesado, né? Não tem ninguém me batendo, não tem ninguém apontando uma arma pra mim, mas o meu imaginário foi totalmente despedaçado, né? Imaginar um filósofo branco. E assim como seria com um arquiteto, com um engenheiro e qualquer outra profissão, né? Eu achei isso muito da hora que você pontuou e me fez lembrar dessa experiência. É aquilo que o Kellau chama de racismo institucional, né? Que é o termo correto. Eu costumo chamar de racismo passivo, né? Não que seja menos leve, né? Ou mais leve, aliás, mas é aquilo que vai passando de geração em geração, né? Então, e isso a gente vê na mídia também, né? Muito. Então, a minha briga, por exemplo, não é porque, sei lá, a empregada da Malhação é preta, não é isso. Mas por que a diretora da escola
foda pra caramba não é preta, entende? Eu e o Zico, a gente gosta, não sei se ela gosta também, mas a gente vê uma série que chama Suits, né? Que é uma série de advogado e tal, não sei o quê. Não conheço. E a Jéssica Pearson, que é uma das... É a pica das galáxias, assim. A buceta das galáxias. Isso, gratidão, Lau, e me perdoa, tá? Perdão. Mas ela é incrível, ela é advogada fodona e não sei o quê. Ela é uma mulher preta, né? Porém, é o único caso que eu consigo me lembrar agora, né? O que é extremamente triste, a gente vê isso na mídia, entende? Então, esse é o ponto, né? A gente nunca tá em lugar de destaque, né? E quando a gente tá, a gente ouve, puta, deu sorte. E quando tem um caso de um branco em algum lugar que não é de destaque, a gente fala, nossa, o que será que aconteceu com ele? Ele podia tanto mais, entende? Então, muita gente agora ouvindo isso deve estar pensando, puta, mas eu conheço um cara branco que trabalha de office boy, sei lá. Então, mas é um caso, né? É um caso. Eu conheço um preto que é diretor de empresa. Então, mas é um caso. Uma exceção, né? É uma exceção, né, cara? Então, não dá pra tirar como base isso, né? A maioria dos casos é assim, que nem quando a gente fala, lá, que é outro dado que eu tenho, que em empresas, na média, um preto ganha 30% menos do que um branco, né? Não significa que em um caso, um branco vai ganhar 30% mais do que um preto. Mas significa que na média, juntando todos os brancos e todos os pretos de mesmo cargo, o salário de um branco é 30% maior que o salário de um preto. Assim como o salário de um homem também é maior que o salário de uma mulher, enfim. Então, por isso quê, é fácil né? de entender, assim, fácil de justificar como funciona, né, e como isso aconteceu. Se você levar em consideração que nas universidades a maioria é branco, nas universidades a maioria é homem, né? Nas melhores universidades isso se acentua ainda mais. Quem está das melhores universidades consegue as melhores oportunidades, né? Nossa sociedade é meritocrata, então tem muito disso ainda. Então, é fácil de entender, né? Não que esteja certo, obviamente, como isso aconteceu. Mas como que a gente faz para mudar isso, né? Esse é o ponto. Eu acho que a gente está aqui nesse momento mudando alguma coisa. Eu acho que a gente estar nesses espaços, né, de visibilidade, de espaços da comunicação, de espaços de diálogo, né, é a nossa forma de combate, assim. Não só essa. O meu combate também é na sala de aula, por exemplo, né, no encontro que eu tenho com as pessoas todos os dias, compartilhando conhecimento. E aprendendo e levando o que eu sei sobre o que é racismo com o meu corpo e com aquilo que os livros me colocaram, né, até então. Então, como a gente pode fazer para acabar com o racismo? Eu queria ter uma poção mágica, assim. Nossa Senhora. Na verdade, queria explodir, né, todos os racistas. No caso, como diria Djonga, né, fogo nos racistas. Mas como antes de pegar no fogo, um PM viria me prender, né, para que isso não acontecesse. As nossas formas de combater o racismo institucional dentro das instituições. E eu considero que eu tenho vantagem social, né? E aí é uma discussão, né, sobre será que preto tem privilégios ou ele tem vantagens sociais? Que ao longo da sua vida algumas coisas aconteceram que eles têm algumas vantagens sociais. Porque privilégio é algo muito forte, né? Considero que quem é privilegiado são, em sua maioria, homens brancos, né? E aí eu considero que eu tenho uma vantagem social por estar aqui nesse podcast falando sobre isso, tendo acesso a todos esses conteúdos, né, que eu coloquei hoje, tendo acesso a todas essas discussões, mas usando isso, né, levando para outras pessoas, dialogando com outras pessoas em outros espaços,
que eu vejo caminhos de combater esse